Olá, meu nobilíssimo companheiro, minha nobilíssima companheira. Seja bem-vindo ao canal Brincando com as Exatas. Me chamo Matheus Nelly, para os que não me conhecem. Para os que já conhecem, você já sabe o que está por vir, né? É uma elegância novamente, né? Como de praxe, aquela elegância, aquela formosura de sempre. Vamos hoje brincar mais um pouquinho com os números, brincar mais um pouquinho com a física, com a natureza. E hoje eu trouxe um conteúdo diferente. Trouxe um conteúdo que garanto que você não viu por aí ainda não. Hoje eu vou te mostrar um processo que eu utilizei para chegar numa equação matemática que me ajudou muito. Então o processo, ele veio de um contexto físico. A aula hoje é de matemática, mas para que eu possa te mostrar tintim por tintim, na nuance de como foi esse processo, né, do desenvolvimento da equação, eu vou ter que te dar uma breve aula de um conceito aqui físico. Então já vou logo avisando que essa aula aqui vai ser densa, vai ser longa, mas vai ser densa. Então assim, vai apanhando logo seu cafezinho, seu pão de queijo, seu misto quente, seu cuscuz, seu pão com ovo, enfim, apanha alguma coisa aí, delicie-se, saboreie-se, e nós vamos aqui saborear-se com os números. Acomode-se aí bem acomodado, o seu cérebro vai ficar um pouco mais pesado do que ele era. Então, sem mais delongas, bora pra aula. Bom, então vamos lá, né? Acredito eu que você saiba que existe uma grandeza chamada aceleração, certo? Uma grandeza chamada aceleração. O que é essa grandeza? O que ela fala pra gente? Ela é uma grandeza que a gente define e ela diz o seguinte: existe um trem chamado velocidade, né? Um negócio chamado velocidade é aquela que você já está acostumado a ouvir falar quando você está dentro de um carro, né? Por exemplo. E a velocidade ela pode variar, concorda? Pô, tá numa estrada aí, hora você está andando rápido, hora você está andando devagar, você acelera, né? Você freia e você está percebendo que a velocidade está mudando, né? Ela está mudando de acordo com o que o tempo passa, né? Você está 10 km por hora, você começa freando, vai diminuindo, o tempo está passando e você está diminuindo. Então, os caras inventaram uma grandeza chamada aceleração. E ela nada mais, nada menos dita como vai ser essa variação, concorda? Então assim, eu tenho uma aceleração, né? E ela vai me dizer o quê? Ela vai me dizer o quanto a velocidade varia à medida que o tempo passa. Certo? Ela vai me dizer o quanto, cara, varia a sua velocidade à medida que o tempo vai passando, certo? Aí tem um trem muito importante, que eu acredito que você também saiba, que é um trem chamado segunda lei de Newton, sabe? Segunda lei e primeira lei. O que o Newton falou? O que o Sir Hamilton falou? Na primeira lei ele disse, um objeto... Eu tô ficando até arrepiado já. Olha aqui. O que o Sr. Hamilton disse em sua primeira lei, né? Um objeto em repouso tende a continuar em repouso. E um objeto em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme? Cara, é o primeiro conteúdo que você aprende quando você vai para o ensino médio, né? É o famoso MRU. Movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta, o cara não faz curva, e o cara está andando uniformemente. O que quer dizer uniformemente? V é constante. Velocidade é constante. O cara, ele vai ficar com a mesma velocidade o tempo todo. O cara vai 10 km por hora, 10 km por hora, 10 km, a vida toda e vai embora, certo? Isso é um movimento retilíneo uniforme. E o senhor Hamilton disse que essa é a tendência natural de todo o corpo. Todo o corpo quer ou ficar parado ou ficar assim, ó, em movimento retilíneo uniforme a vida toda. Só que aí surge um trem, que é o quê? Nessa primeira lei existe uma controvérsia, concorda? Ele diz, a menos que uma força não haja sobre ele. A menos que uma força não haja sobre ele. O que ele quis dizer com isso? Ele falou, bicho, olha só a nuance. O cara ele quer ficar assim, ou ele quer ficar em repouso, né? Ele quer ficar em repouso, não vou desenhar um repouso aqui. Mas ele quer ficar assim, ou ele quer ficar em repouso. A menos que uma força haja sobre ele. Correto? Então o que ele quis dizer com isso? Bicho, o cara está lá em movimento, né? Pensa aqui, tem uma bolinha em movimento. Ela está em linha reta e com uma velocidade V constante, né? Vou até pintar ela aqui para você ver com a bolinha. Cara, a tendência dela é ficar assim eternamente. Mas e se eu venho aqui e dou um cutucãozinho nela? Pá! Você concorda que ela vai acelerar, não concorda? Você concorda que ela estava aqui numa velocidade V, depois que, ó, pá, nela, ela vai, vai sair voada, vai meter o pé, concorda? O que eu fiz na bicha? O que eu fiz na bolinha? Eu exerci uma força sobre ela. A tendência dela
era ficar assim a vida toda. Só que eu vim aqui, pá, sacana, vim aqui e dei um petelecão nela. Variei o movimento dela, concorda? Ou seja, eu variei a velocidade dela em função do tempo. E isso, por definição, é aceleração, concorda? Eu cheguei aqui, dei um petelecão nela, exerci força. Ou seja, ela aumentou a velocidade, concorda? E ela aumentou a velocidade em função do tempo. Eu exerci uma força e essa força, esse peteleco, causou uma aceleração. Sacou? Eu também poderia fazer uma outra coisa. Poderia chegar aqui, ó, travar a bicha, não deixar ela ir pra frente. O que eu ia fazer? Eu ia diminuir a velocidade dela, concorda? Novamente, eu ia diminuir a velocidade dela à medida que o tempo passa, concorda? Aqui, causei uma aceleração nela. Nesse caso, foi uma desaceleração, né? O movimento, ele foi desacelerado. Eu exerci uma força contrária ao movimento. Bom, acredito que isso tenha ficado bem claro, né? Onde isso entra na segunda lei? Segunda lei do senhor Hamilton, ele diz o seguinte: bicho, olha só. Eu tenho uma força e essa força é proporcional ao produto da massa e da aceleração. Essa equação, ela contém a informação do que eu te disse agora há pouco. Ela contém a informação de que se eu aumento a aceleração é porque eu aumentei a força. Se o cara está parado e eu fiz uma aceleração nele, é porque eu fiz uma força nele, concorda? E tem essa massa aqui, que ela tem uma informação física muito importante também. Pensa aqui comigo. O que é mais fácil? Eu dar um petelecão nessa bolinha aqui, pá. Ou se eu dar um petelecão nessa bolinha aqui, ó. Pum! Concorda que é muito mais fácil acelerar essa daqui, certo? Então, quanto maior a massa, olha só, presta atenção. Isso é interpretar uma equação. Não é você gravar isso aqui não, é você interpretar, é extrair a informação que ela tem para te passar. Porque é isso que uma equação ela tem para te oferecer. Bicho, você concorda comigo que se eu aumentar essa massa aqui demais, igual eu fiz aqui, para fazer a mesma aceleração que eu faço nessa daqui, eu preciso de muito mais força? Concorda? Olha só. Aqui eu causei uma aceleração nela, né? Deu um petelecão, pum. Concorda? Para eu causar a mesma aceleração, nessa daqui, que eu causei nessa daqui, eu vou precisar de muito mais força, certo? Então aqui, quando eu aumento a massa, para eu causar a mesma aceleração, eu preciso aumentar a força. Concorda? Isso aqui, tratando-se de uma constante, por que uma constante? Porque eu quero causar a mesma aceleração. Eu quero que a aceleração desse cara aqui seja a mesma desse caboclo aqui, certo? Para eu causar a mesma aceleração no de baixo, eu preciso aumentar a força, porque eu aumentei a massa. Sacou? Então beleza, isso aqui é só um breve resumo, né? Isso aqui você já deve ter visto já no primeiro ano do ensino médio. Bicho, então vamos lá, que agora as coisas começam a ficar interessantes de verdade. Agora você vai começar, de fato, a adquirir conhecimento consistente sobre o que a gente está falando aqui, o que a gente está abordando. Presta atenção, a gente até agora falou sobre uma tal de aceleração. Só que tem um porém. Essa aceleração que a gente falou agora é a aceleração que a gente denomina de aceleração tangencial. É o quê? Aceleração tanto quem? Isso mesmo, aceleração tangencial. Ela é a velocidade variando em função do tempo. Beleza. O que quer dizer isso, cara? O que quer dizer ser uma aceleração tangencial? Cara, agora você vai começar... ó. Bicho, chega aqui comigo, presta atenção. Eu tenho uma bolinha aqui com a velocidade v. Já falei pra você que se eu chegar aqui e dar um cutucãozinho nela, né, dar um peteleco, ela vai sumir. Certo? Só que tem um porém. Onde que eu exerci essa força? A força causa aceleração, certo? A gente já trabalhou aqui, segundo a lei de Newton, a força causa aceleração. Eu exerci essa força aqui, concorda? Pá! Tangente ao movimento. É estar tangente ao movimento, é estar na mesma direção. Tangente é isso, é estar na mesma direção do movimento. A força que eu vou exercer nesse cara vai gerar uma aceleração nele que vai ser tangente ao movimento do cara. Certo? Vai ser tangente ao movimento do cara. Agora presta atenção. O que esse cara vai fazer? Ele vai andar mais rápido, certo? Então, dado um tempo depois que eu dei um petelequinho nele, ele vai estar com uma velocidade maior. Certo? Aconteceu o que é esse cara? A gente tem que deixar umas coisas claras aqui, que é o seguinte.
A velocidade, aceleração, força, enfim, todas essas grandezas são grandezas vetoriais. O que eu quero dizer com isso, cara? Pensa comigo aqui. Se eu pego para você e falo, cara, taquei esse giz a 10 metros por segundo. Tu vai falar assim, beleza. Mas se você não estiver vendo para onde que eu taquei, você não vai saber o que eu fiz com o giz de fato. A informação do que eu fiz com o giz está inconsistente. Eu não consegui te passar tudo que eu deveria te passar. Por quê? Porque velocidade, aceleração, força são grandezas que dependem de outras informações. Aí a gente entra na parte do vetor. É o quê? O que é um vetor? Uma grandeza que ela possui não só valor, mas ela possui direção e sentido. Então, qual que é a direção e o sentido desse vetor? Né? Ele está desse tamanho, né? O módulo é o tamanho dele, né? É o valor, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, é o valor, que é o módulo. A setinha, né? Essa setinha aqui, ela diz para onde que o cara aponta, ou seja, o sentido dele, né? Se ele vai para cá ou se ele vai para cá. Né? Então eu poderia falar que para cá é o positivo e para cá é o negativo. Ou seja, esse vetor aponta para o lado positivo, certo? E a direção, que nesse caso aqui é o quê? Horizontal. Ou seja, agora eu te passei uma informação completa do vetor velocidade. V1, né? V2 aqui é melhor, né? Colocar V2. Agora eu te passei a informação completa. Eu te falei qual que é o valor, te falei para onde que ele vai, para onde que ele aponta, como é que tá, sacou? Agora se eu chego para você e falo, bicho, tô com 36 graus de temperatura. Tu vai falar assim, beleza, acabou a informação por aí. Agora se eu chego e falo para você, bicho, tô com 36 graus de temperatura para cima. Tu vai falar assim, ué, e para baixo, tá com quanto? Não tem isso, né, gente? Temperatura, tempo, energia, são grandezas que não dependem de sentido e direção. Só o módulo já passa toda a informação, sacou? Se eu falo para você que eu tô com 36 graus de temperatura, você vai falar, beleza, você está com 36 graus, acabou a informação por aí. Você não vai sentir-se mal informado se eu não falar para você para onde que a minha temperatura tá. Ela não depende dessa informação, ela não tem relação com a informação para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Já a velocidade, a aceleração, força, entre outras grandezas, elas dependem, cara. Você tem que falar, cara, tá para direita, cara, tá horizontal, senão você não tá passando toda a informação, sacou? Então, voltando aqui ao nosso contexto, beleza. Bicho, falei aqui para você que eu dei um petelecão nessa bolinha aqui. Um petelecão nela, ela, buf, acelerou, vapo. Aqui, ó, acelerou. Foi, pô, acelerou, pô. É isso aí, foi-se embora. Beleza. Agora me diz uma coisa. O que que mudou nesse vetor? Esse vetor aqui em comparação a esse daqui. O que que mudou? O vetor velocidade mudou em quê? Sei que tu tá querendo botar pra fora, cara. Pode falar que eu deixo. Mudou só o módulo. Ele ficou grandão. Olha lá, ele ficou grandinho. Atingiu a maioridade, olha lá. Daqui ele estava pequeno, aqui ele ficou um pouco maior. Correto? Ele mudou o módulo, ele mudou o valor. Mas ele continua na mesma direção e no mesmo sentido. Isso é uma aceleração tangente, uma aceleração tangencial. Ela tangencia o movimento. A aceleração tangencial, ela só muda o módulo. Ela só muda o módulo do cara. O cara continua tendo o vetor igual ele tinha antes, ela mudou o valor. Então aqui, vamos considerar que isso aqui é a velocidade inicial do cara e essa daqui é a velocidade final do cara, certo? O que eu jogaria aqui? Jogaria aqui diferença dos dois. Velocidade final menos a velocidade inicial, eu ia ver a variação que aconteceu em função do tempo, né? Eu ia ver a variação em função do tempo, certo? Só que eu não preciso trabalhar com o caráter vetorial da parada. Eu não preciso nem de desenhar a setinha. Por quê? Porque a setinha continua sendo para o mesmo sentido, para a mesma direção. Eu posso dizer aqui que a velocidade inicial era de 10 metros por segundo e agora a velocidade final é de 20 metros por segundo, certo? Diminuo o final menos o inicial, eu vou ter que variou de quanto? Variou de 10 metros por segundo, em função de um tempo x.
Concorda? Ou seja, a aceleração tangencial, ela muda o módulo. Você não precisa sequer se dar o trabalho de analisar como anda o vetor, para onde que ele está apontando, para onde que ele está indo. Sacou? Por outro lado, entretanto, contudo, todavia, existe uma outra aceleração que, devo admitir, ela é um pouco miraculosa. A chamada aceleração centrípeta. Ela mesma, a própria. Cara, essa aceleração, chamada aceleração centrípeta, né? Qual que é a equação dela? V² sobre R. Pronto, agora você pode pegar a musiquinha e começar a aceleração centrípeta V² sobre E. Pelo amor de Deus, né, cara? Você me respeite. Tô aqui pra brincadeira, não. Vamos entender essa merda aqui. Cara, aceleração centrípeta. Ela é um pouco diferente, concorda? Ela é um pouco diferente. A outra era a velocidade variando em função do tempo. Ah, uma razão aqui. Velocidade ao quadrado. A razão de velocidade ao quadrado e do raio. Estranho, né não? No mínimo é estranho, no mínimo é peculiar. Enfim, o que eu te falei? Pensa comigo aqui. Vamos fingir que eu sou esse carinha daqui. Eu sou esse carinha daqui e eu, muito travesso, amarrei uma bolinha numa corda. E eu tô rodando essa bolinha, né? Pensa aqui comigo, eu tô rodando. Você concorda comigo que se eu falo para você que eu tô mantendo a intensidade da minha rotação constante, a velocidade não muda, concorda? É intuitivo, né? Tô aqui, ó, devagarzinho, mantendo a mesma intensidade, a bolinha vai rodar na mesma velocidade o tempo todo, concorda? Aí se eu chego para você e pergunto, cara, tá tendo aceleração? Você vai falar, não, não tá não, velocidade é constante. Aí eu chego pra você e falo, jovem mancebo, você não entendeu física ainda, cara. Eu já falei pra você que a aceleração é o que faz mudar o vetor velocidade, cara. Então, se a velocidade é um vetor, tudo tem que estar igual para que não haja aceleração. Tudo. Módulo, direção e sentido. Tudo tem que estar igual. Agora vê aqui comigo. Essa bolinha aqui tá rodando, né? Tá com a velocidade V aqui. Né? Velocidadezinha V aqui, V1. Dado um tempo depois, ela vai estar aqui, concorda? Apontando para cá. Cara, se eu chego para você e digo que a velocidade V2 tem o mesmo valor que a velocidade V1, você pode dizer para mim que não tem aceleração? Pô, mas a velocidade V2 é igual a V1, cara, não tem. Mas bicho, olha só. Olha a diferença desse vetorzinho aqui para esse vetorzinho daqui, ó. Tem certeza que o vetor velocidade não mudou? Olha para onde que isso aqui aponta. Olha para onde isso aqui aponta. Bicho, agora que as coisas começam a ficar consistentes, você começa entendendo o que são as coisas. Presta atenção. Eu tô aqui rodando a bolinha. Tô aqui rodando, certo? Qual que é a tendência natural, primeira lei de Newton, cara? É seguir em linha reta. Movimento retilíneo uniforme. A bicha, ela quer ir embora, meu filho. Você que tá segurando ela. A bolinha ela quer sumir. Tô ficando até arrepiado aqui, ó. A bolinha quer vazar fora, quer meter o pé. Só que tem um sujeito, um indivíduo, exercendo uma força sobre ela através do fio que não deixa a bicha ir embora. Ela quer ir embora, que ela quer sair pela tangente. Ela quer seguir a tendência de movimento. MRU. Velocidade constante, seguir linha reta. Só que aí você vai fazendo rodando, vai mudando a velocidade dela, vai mudando o vetor, vai mudando a direção. Olha só, ela estava querendo sair para cá. Você foi, segurou a bicha, agora ela quer vir para cá. Você foi, segurou de novo e assim vai sendo sucessivamente. O vetor velocidade dela vai mudando toda hora. A tendência natural dela era seguir em linha reta. Você, muito miraculoso, através de uma tração no fio, que a gente chama de tração, através de uma tração no fio, você está fazendo a bicha fazer curva. E ela vai rodando, e ela vai rodando. Você não deixa ela seguir a tendência de movimento dela. Você exerce uma força sobre ela, o que a impede de seguir a tendência natural de movimento, fazendo com que ela faça curva. Sacou? Bicho, então é assim, eu acho que já deu pra você dar uma sacada no que eu tô querendo falar e tal. Qual que é o conceito, qual que é a física por trás da parada, entendeu? Só tô te apresentando o contexto para que você saiba da onde que veio a equação matemática, beleza?
Então acho que já deu para você extrair muita informação até o momento. Você já conseguiu entender o que é aceleração, né? O que a aceleração faz na velocidade, o que ela representa, por que existe aceleração, segundo a lei de Newton. Se eu tenho aceleração é porque eu tenho uma força. Você também já conseguiu entender que a aceleração que faz variar o módulo, o valor, é a aceleração tangencial. E que existe uma outra miraculosa, peculiar aceleração chamada aceleração centrípeta, que faz variar o vetor velocidade. Ela faz o cara fazer curva. Mesmo que o cara esteja com velocidade constante, você pode ter aceleração. Você pode não, você terá aceleração. Se o cara fez uma curva, você pode assumir. Cara, tem aceleração centrípeta na jogada. Por quê? Porque a aceleração faz variar o movimento, faz variar o vetor velocidade. Certo? E o vetor é módulo direção-sentido. Variou um dos três, já era, tem aceleração. Beleza?